Nós vamos começar hoje uma lição na revista, a mesma revista que você já trazia, não sei se você tem, do ano passado, Maturidade Espiritual. Nós vamos dar continuidade e nós vamos hoje trabalharmos na lição 5, né, que o título é A Fórmula do Crescimento Espiritual. É uma lição bem interessante. Se você não tem a revista aí, não tem problema. Eu não quis fazer PowerPoint porque eu achei que, como o pessoal tem a revista, alguns têm a revista, ia ficar muita informação, né? Mas a gente vai comentando um pouco a respeito disso. A fórmula do crescimento espiritual, né? Uma das coisas que nós vamos tratar nessa lição é exatamente a respeito do amadurecimento, né, do desenvolvimento das práticas que elas são usadas por Deus, cooperam para o nosso crescimento espiritual, né? Isso é muito importante. Eu vou ler aqui a introdução da revista para que a gente possa dar início no assunto. O autor diz assim: não é preciso muita argumentação para constatarmos que existem muito mais coisas além do que os olhos podem ver. Existe um mundo espiritual. Isso é evidente na própria humanidade, pois todas as culturas da Terra se relacionam de alguma forma com o mundo espiritual. Dentro desse tema, poderíamos falar sobre anjos, demônios e forças espirituais que atuam nas dimensões não físicas, mas nos limitaremos ao homem e ao seu desenvolvimento espiritual. A seguir, estudaremos a natureza do homem, para então entendermos que sua natureza vai além do físico e como é possível ele desenvolver a sua vida espiritual. Bom, aqui a gente já tem uma ideia do que essa lição vai tratar. A primeira afirmação do autor é que há, coisas que acontecem além daquilo que os olhos podem ver, ou seja, há um mundo espiritual, né? Eu acredito que isso não deva ser uma dúvida para nós, né? Provavelmente você já deve ter encontrado essa realidade, já deve ter se deparado com ela de alguma maneira, até porque o mundo espiritual, ele é muito determinante no mundo físico, no mundo material. Essa é uma realidade que a gente encontra na palavra de Deus desde o princípio. Tanto é que, se a gente observar, quando a Bíblia começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aqui a gente observa a primeira coisa: a Bíblia não se preocupa em explicar a existência de Deus, ela já parte do princípio que Deus existe. E se nós formos para o Novo Testamento e observarmos que a Bíblia vai dizer, e depois nós vamos falar sobre isso, que Deus é Espírito, logo nós estamos entendendo que antes do mundo, que nós conhecemos ser criado, esse mundo físico que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam, antes dessa realidade acontecer, já havia um Deus, que é Espírito. Amém, irmãos? Então nós já estamos aí observando que a Bíblia parte do princípio de que há um mundo espiritual, Esse mundo espiritual, ele é antes mesmo deste mundo real que nós conhecemos e lidamos hoje. Então essa é a primeira afirmação desse autor. A segunda afirmação que ele vai falar aqui é que nós vamos, apesar de estarmos falando de coisas espirituais, de um mundo espiritual, ele vai se deter na natureza espiritual do homem.
Porque o homem, eu vou precisar de uma aguinha. Obrigado aí aos colaboradores, amém? A Bíblia vai trabalhar também a respeito desta realidade espiritual na pessoa do homem, né? No ser humano. Então, você e eu também temos uma realidade na nossa natureza que é espiritual, que vai além do físico, e ela é uma natureza também que nos dá a possibilidade de crescimento, assim como a nossa natureza física, a nossa natureza espiritual também deve crescer. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Isso é só para a gente entender que nós vamos trabalhar, apesar de falarmos de questões espirituais, nós vamos falar em cima do ser humano. O primeiro ponto da revista, obrigado pela... Tem que molhar as letras, né? Muito obrigado. O primeiro ponto que ele trata é o homem, espírito, alma e corpo, né? Você já deve ter ouvido falar a respeito desta divisão, espírito, alma e corpo. Há uma frase que diz que nós somos, né, espírito, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Claro que essa frase, ela é um tanto, muito, vamos dizer assim, debatida, né? Porque ela é uma afirmação que ela não está assim, não vou dizer errada, mas ela não está afirmada na Bíblia de uma maneira muito concreta, né? Porque a Bíblia ela não faz tanta separação assim quanto parece do espírito e da alma. Mas nós vamos ver um pouco a respeito disso. O primeiro ponto, então, ele diz que o homem, espírito, alma e corpo, né? E aí ele diz assim, há uma frase de C.S. Lewis que explica muito bem a natureza do homem e a relação das três partes dele. Você não tem alma, você é uma alma, né? Você é uma alma, você tem um corpo. É claro que Lewis, quando falou em alma, estava se referindo ao corpo espiritual, formado por alma e espírito. Essas três divisões são questionadas por alguns estudiosos, pois eles dizem que são apenas duas divisões, corpo físico e corpo espiritual. Nós preferimos seguir a divisão que a Bíblia nos apresenta. Então vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, esse é o primeiro texto que nós vamos ler, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, alguém que encontrar, desejar ler. Irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso pedir para te ler de novo, só com o microfone? Porque às vezes... O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então aqui você vai observar que o apóstolo Paulo está citando, ele está fazendo dando uma palavra já de despedida, né? Ele vem falando sobre a vinda do Senhor, tá? Ele vem falando sobre a vinda do Senhor. E quando ele vai falando, ele está falando a respeito de como nós devemos aguardar ou estar preparados para a vinda do Senhor. É disso mais ou menos que se trata esse capítulo 5 da carta de Tessalônica, primeira carta. Quando nós estamos observando aí, que ele vem falando a respeito disso, ele vai se despedindo dos irmãos, né? E ele diz, né? E o próprio Deus de paz os santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados,
Aqui o sentido não é fazer uma divisão, né? Não é esse o intuito de Paulo, fazer uma divisão do que é espírito, o que é alma e o que é corpo, embora nós podemos até observar algumas características de cada uma dessas coisas, mas o intuito não é esse. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a obra de Deus, né, que nos prepara para o dia do Senhor, e essa obra é uma obra de santificação, ela tem que ser completa, ela tem que ser plena em todas as áreas da vida do homem, em toda a sua constituição, não apenas física, não apenas de emoções, mas também de espírito. E não apenas de espírito, mas também de emoções. E não apenas de emoções, mas também física. Ou seja, tem que abranger todas as áreas da vida do homem. Não há como desassociar estas coisas. E aqui eu quero chamar a sua atenção do porquê da importância desta lição. Porque às vezes, o que acontece? Nós vivemos em um mundo em que as pessoas elas estão constantemente preocupadas com aquilo que os olhos veem. Lembre-se que quando nós começamos a lição, e eu li aqui, nós falamos a respeito do mundo espiritual, e que esse mundo espiritual, ele não é visto pelos olhos, né? São coisas que estão acontecendo, os nossos olhos não veem, e alguns só acreditam que é real quando de alguma forma esse mundo espiritual se torna mais nítido, né? Na sua ação, né, e de alguma forma acaba aparecendo no mundo físico. Por exemplo, né, se hoje um capeta se manifestasse aqui no nosso meio, ele é um ser espiritual, né, mas de repente ele vai e possui uma pessoa, aí nós percebemos que há uma ação espiritual que está de alguma maneira interferindo no que é real, e aí nós começamos a observar, nós vemos a mudança do comportamento, a mudança da voz, a mudança de personalidade, a mudança de comportamento, aí nós começamos a ver o mundo espiritual, né, de alguma maneira, ele está interferindo no mundo físico, aí nós, poxa vida, há um mundo espiritual, mas quando não acontece esse tipo de manifestação, quando não acontece esse tipo de interferência, né, e poderíamos falar ao inverso, né? Falei de um demônio, mas pode ser também uma ação do Espírito de Deus, né? Deus usar alguém em uma profecia, um milagre, algo, um dom espiritual, né? Deus manifestar e algo acontecer, e aí a gente logo percebe, meu Deus, o ambiente espiritual desse lugar está cheio da presença de Deus, e aí a gente, né, se identifica com isso. Bom, mas nós às vezes só atentamos para esta realidade quando há uma manifestação. Quando essa manifestação muitas vezes não acontece, nós atentamos para qual realidade, irmãos? Para qual? Física. Por quê? Porque nós estamos enxergando a nossa realidade física. Você acorda de manhã e olha no espelho e lá está o seu rosto. Você vai para o seu trabalho, você vai encontrar seus colegas de trabalho. A realidade física, ela está ali, constante diante dos nossos olhos. Então nós nos atentamos facilmente para ela. E aí nós nos preocupamos, esse é o natural da vida, em construir, edificar e preservar tudo que diz respeito a esta realidade física. Só que nós deveríamos entender o seguinte: nós não somos apenas uma realidade física, nós também somos espirituais, né? Quando a gente costuma fazer um ofício fúnebre, uma das frases que a gente usa, pelo menos na pregação do ofício fúnebre, é a seguinte, né? Esta realidade que está diante de nós, que é a morte, né, é uma realidade que as pessoas só se preocupam quando ela bate a nossa porta, porque todo mundo se preocupa em viver bem, né? em realizar os seus sonhos, né? Desfrutar da vida, viver bem, mas poucos são os que se preocupam em morrer bem, né?
Aqueles que estão em Cristo estão preparados para a morte, né? Eles estão preparados, eles estão prontos para morrer bem. Seja daqui a 1 ano, daqui 10 anos, daqui 1000 anos. Não, 1000 anos não, né, irmãos? Mas daqui 100 anos, eles estão preparados para essa realidade. Então a gente muitas vezes só enfrenta esse pensamento. Então, por exemplo, é muito mais fácil para nós cuidarmos daquilo que é físico do que daquilo que é espiritual. Por exemplo, é muito mais fácil você, não tenho nada contra, mas por exemplo, você cuidar do seu corpo físico, você fazer exercícios físicos, você ir na academia, você ter uma disciplina, está entendendo? Uma disciplina, uma constância, um método de cuidados com o seu corpo, e às vezes ser negligente na hora de ter métodos, disciplinas e exercícios espirituais. Então essa realidade é a realidade que o autor está chamando a nossa atenção, né? E Paulo, quando ele está dizendo que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, ele está falando que todas as áreas devem ser santificadas, aperfeiçoadas, desenvolvidas para a glória de Deus, para que nós estejamos prontos para aquele dia, o dia que nós vamos encontrar com o Senhor, ou até mesmo para a nossa morte, que não deixa também de ser um encontro com o Senhor. Então, dentro desta realidade é que a lição vai se desenvolver. Daí a importância de desenvolver a nossa vida espiritual. Se você for observar a história de grandes homens de Deus, pessoas que foram extremamente relevantes no seu tempo, estas pessoas são pessoas que de uma maneira ou outra se disciplinaram, se organizaram, e é vergonha minha, é vergonha para nós, os homens de Deus desse tempo, muitas vezes, né? Como é vergonha para nós, membros do corpo de Cristo desse tempo, tá? Que paramos, deixamos, né, de alguma maneira de exercitar a nossa vida espiritual em relação às coisas de Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Antes de eu seguir aqui na lição, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Só para que você tenha uma noção. Esses dias eu preguei aqui na tarde da bênção a respeito de uma palavra que Deus inquietou meu coração, e eu estou apanhando dessa palavra. Eu estou apanhando dessa palavra, porque ela tem sido uma palavra que tem feito eu reavaliar e repensar algumas coisas. Efésios capítulo 1, agora abra comigo aí no versículo 3, né? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E como é que essas bênçãos espirituais chegaram até nós, né? Olha só, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós estamos em Cristo, o que nós recebemos? Nós recebemos o quê? Algumas das bênçãos espirituais, irmãos? Todas as bênçãos espirituais. Sabe o que significa isso? Uma imensidão de bênçãos que nós ainda não desfrutamos. Algumas nós já chegamos nelas, já estamos vivendo com elas, já estamos amadurecendo, aprendendo, sendo trabalhados por Deus, mas todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, claro, é lógico, está falando aqui do mundo espiritual, está falando aqui da eternidade também, porque nós vamos, essa realidade espiritual vai ser a nossa realidade da eternidade, né? Mas ela é uma bênção futura? Não, o que Paulo está dizendo aí? Que ele já nos abençoou. Na verdade, da parte de Deus, nós já estamos aptos, capacitados a vivermos as bênçãos espirituais. Então, por que nós vivemos num tempo em que acabamos muitas vezes focando mais nas bênçãos materiais, nas coisas materiais, quando nos foi aberta uma grande oportunidade em Cristo de vivermos todas as bênçãos espirituais?
É para a gente pensar ou não é? É para a gente pensar. E aí então, é nisso que o autor está nos chamando a essa realidade. Ele diz assim: sobre a espiritualidade, ela é tão básica ao homem como a necessidade de ele se alimentar todos os dias para sobreviver. Em outras palavras, alimentar-se espiritualmente é tão essencial quanto a alimentação física. Sem o alimento, não há continuidade de vida. Se nós não comermos por algum tempo, nós vamos começar a ter sinais de anemia, nós vamos ter sintomas de fraqueza, vai nos faltar as forças, talvez vamos ter desmaios, né? Vamos ter alguns apagões, até que a gente chegue num determinado ponto em que o corpo não tenha mais energia para continuar vivendo, tá? Pela falta do alimento. Espiritualmente falando, não é diferente. Não é diferente, né? Ele usa aqui um texto, veja só, Mateus capítulo 4, versículo 4, você pode abrir a sua Bíblia aí, e ele está usando as palavras de Jesus, e outro irmão pode abrir ao mesmo tempo em Deuteronômios, capítulo 8, versículo 3. Alguém abre Mateus 4, 4, outro irmão abra em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Tá? Ele usa as palavras de Jesus, quando Jesus se refere ao texto de Deuteronômio. Mas só para que a gente tenha uma noção aqui, é importante a gente observar o contexto das duas afirmações. Uma de Jesus, no contexto em que Jesus está, e a outra afirmação em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quem vai ler Mateus aí, só para a gente saber? 4:4, o irmão Cláudio aqui. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Texto conhecido, né? Quem lembra do contexto aí dessas palavras? Né? Jesus está onde, irmãos? No deserto, sendo tentado pelo diabo. E interessante que quem levou Jesus para lá foi quem? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo que levou Jesus para esta realidade. Então, permissão divina, né? Propósitos divinos. Jesus está lá, e o que Satanás propõe para Jesus? Vamos lá, quem é bom de Bíblia aí vai lembrar. Não, nesse quesito aí, que transformasse as pedras em pães, que Jesus fizesse milagre, mas o milagre para ele, não para a glória de Deus. Olha só, tentação dos nossos dias, né? A gente muitas vezes queria orar assim, Deus fazer um milagre para a gente dizer assim, pronto, era o que eu queria. É ou não é? Mas no caso, Jesus recebe essa oferta maligna. E aí o que acontece? Jesus vai e diz para Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas... Sabe o que Jesus está dizendo para Satanás? Maior do que a minha fome, da minha realidade humana, é o alimento espiritual que eu estou comendo. Ele é mais importante para a minha sobrevivência. Vamos a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Aí nós vamos ver de onde Jesus pega essa palavra. É alguém? E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É desse contexto que Jesus pega essa palavra. Que contexto é esse? Deuteronômio aí, capítulo 8, quem não lembra, Deuteronômio é a repetição da lei e também da história, vamos dizer assim, do povo no deserto, tá? Tudo que Deus havia falado, porque já é uma nova geração, aquela primeira geração que saiu do Egito já havia morrido no deserto, exceto
2 homens. Quem lembra? Escola bíblica. Quem lembra? Opa, Josué e Caleb. Muito bem. Né? O resto morreu tudo no deserto. Agora o povo é os filhos dos outros que morreram. Né? É uma nova geração que não viu muitas coisas, ou era criança, né? Não viu aquilo que havia, não tinha entendimento, e aí está sendo agora repetido tudo, né? Sendo inculcado na cabeça do povo, essa é a melhor expressão. Então eles estão ali ouvindo tudo isso, e aí o exemplo que lhes é dado: olha, quando o povo teve fome, né? Quando o povo teve saudade do Egito, nós ouvimos isso no domingo aqui do Bispo Ronaldo. Quando o povo teve fome, o que aconteceu? Né? Esse povo queria comer e tal, né? Mas aí veio o maná. Deus mandou o maná para eles comerem. Mas o maná era uma coisa normal? Não. Era uma comida normal? Não. Da onde veio o maná? Veio de uma palavra de Deus. Veio de uma direção divina. Veio de um princípio espiritual. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer o seguinte, que a minha necessidade física, né, ela pode muito bem ser suprida por Deus quando eu estou me alimentando espiritualmente. Quando eu estou me alimentando no Espírito. Estou alimentado no Espírito, dessa fonte que me alimenta no Espírito, é que eu também posso, né, me manter no meio do deserto, no meio da fome, da escassez humana. É uma afirmação de Jesus. Então, o que o autor está nos dizendo aqui, o que fica claro é que o homem tem tanto necessidades físicas que são supridas pelo pão, como necessidades espirituais que são supridas pela palavra de Deus. Às vezes a necessidade física que nós estamos passando, né, ela na verdade nada mais é do que uma consequência da nossa necessidade espiritual. Grita, o espírito se aquieta. Exatamente. Exatamente. Tu alimenta mais a carne ou alimenta mais o espírito? Exatamente. Né? Então, irmãos, o que acontece? O princípio é basicamente esse. Não estamos dizendo aqui que tem que morrer de fome, né? O Caleb já ficou preocupado comigo ali, porque o Caleb é o mentor do churrasco do louvor, né? A gente fala, vamos fazer um dia de jejum, e o Caleb, vamos terminar com um churrasco? É ou não é, Caleb? Ele brinca comigo. Então, não, é lógico, irmãos, né? As coisas têm que ter equilíbrio, mas o que a gente entende aqui, né? É que uma realidade como a física, ela é temporária. É temporal, vai passar, entendeu? Nós podemos até comer, mais ou menos assim, lembra das palavras de Jesus com a mulher samaritana? Para a gente ter uma ideia, ali fica bem claro essa realidade, né? Jesus diz para ela, se tu beber dessa água desse poço, tu vai voltar a ter sede, mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais vai ter sede. Porque o que você edifica na tua vida espiritual perdura para a eternidade. O que você edifica para suprir a tua vida física, você vai construir para o tempo que você está aqui. Vai passar. Vai passar. Como diz a minha mãe, vão-se os dedos e ficam-se os anéis. Hã? Isso. Falei o contrário, então destroca aí. Mas é exatamente isso, né? Então o que acontece? Diante dessa realidade, a gente precisa fazer um balanço. Será que nós estamos dando, no mínimo, né, irmãos? Falando aqui,
no básico, no mínimo. Será que hoje nós damos a mesma atenção que nós damos à nossa vida física, emocional, por exemplo? Nós damos a mesma atenção à vida espiritual? A mesma, não estou nem falando mais, né, para não ser muito radical, embora o princípio é mais profundo, mas só para a gente ter uma noção. Então isso é para a gente pensar. Então, o que fica claro é que o homem tem tanto necessidades físicas como que são supridas pelo pão, como necessidades espirituais que são supridas pela palavra. Por quê? Né? Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Né? Vamos ver um pouquinho, porque aí nesse caso, aonde a gente vai encontrar o entendimento, né, para a gente ter como base a necessidade desse alimento espiritual. Né? Nós vamos encontrar esse entendimento partindo do princípio que o homem é um ser espiritual. Ele já foi criado diferente dos animais, diferente dos outros seres. O homem é um ser espiritual. Mas vamos ver, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem achar aí, pode ler. E o homem passou a ser alma vivente. Muito bem, olha só, aqui o autor diz assim, esse texto fala que o homem é formado basicamente de duas substâncias, a matéria física, que veio da terra, e a matéria espiritual, que veio do sopro de Deus. Biblicamente falando, a melhor divisão, né, se é que nós podemos dizer que existe divisão, porque se nós partimos do entendimento do apóstolo Paulo, temos que ser santificados em tudo. Tá? Mas biblicamente falando, o melhor entendimento é separar a vida material da vida imaterial. Na vida material você tem o corpo físico. Na vida imaterial você tem o espírito e a alma. Nós fazemos uma distinção do espírito e da alma baseado no Novo Testamento. Você consegue fazer uma distinção, mas olha só, é muito complicado isso. Porque se nós formos olhar, por exemplo, em Jesus, quando os evangelhos falam a respeito de Jesus, você vai ver em momentos em que o evangelho diz que turbou-se o coração de Jesus, a alma de Jesus. Né? E no mesmo contexto, em outro momento, você vai ver turbou-se o espírito de Jesus. É como se as duas coisas estivessem juntas. Por isso que é melhor nós definirmos, partindo do princípio do que é material e do que é imaterial. Né? Porque aí nós vamos ser um pouco mais justos. Embora é possível observar, né, essa distinção que Paulo faz, espírito, alma e corpo. Na verdade, essa distinção aqui, ela foi adotada, espírito, alma e corpo, pelos pais da igreja primitiva, mas ela foi afirmada ali, mas ela tem uma raiz um pouco no helenismo. Né? Então, para o judeu, há uma barreira muito grande, há uma dificuldade muito grande com a tricotomia, com esse pensamento das três coisas, porque o judeu ele vai partir do princípio das duas coisas. Né? Ele parte do princípio da alma e espírito, baseado aqui, né? O sopro do espírito que tornou a alma vivente, eles juntam tudo numa coisa só, e o corpo. Né? Só que esse entendimento, quando vem para o Novo Testamento, ele abre esse leque, espírito, alma e corpo. Então, para não errarmos, né? Para a gente ficar na Bíblia mais seguro, mais tranquilo, nós vamos pensar nessas duas realidades, né, que o texto está mostrando. O homem tem a matéria física e a matéria espiritual que veio do sopro de Deus. Tá? Então, matéria física, né, e é bem importante a gente perceber aqui, porque às vezes a gente diz assim, tá, pastor, mas o que pode ser mais importante, né?
O que eu tenho que dar mais atenção? O espírito, né? E a alma, no caso a alma unida ao espírito, né? Ou ao corpo? Bom, aí nós temos que pesar do jeito que Deus está pesando. Como que Deus está pesando? Se nós nos basearmos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vamos observar que Deus, quando Ele cria a matéria física, Ele cria ela do pó da terra. Sim. Uhum. Como foi feito? Amém. Isso é importante, irmãos, porque o que acontece? Qual que é, aproveitando o gancho aqui do diácono César, né? A dificuldade da ciência com a fé, ou a fé com a ciência, né? É que até o iluminismo, todas as ciências, elas tinham por raiz, por base, a teologia. Depois do iluminismo, aí eles querem fazer o seguinte: que a teologia seja julgada a partir das outras ciências. Mas quando a gente vê um relato, por exemplo, como esse de um médico, e outros, né? Tem um outro cientista também, que é cristão, que agora não lembro o nome dele, que eu acho que é Adolfo, coisa assim o nome dele, agora estou tentando lembrar aqui, e brasileiro, né? Que também é bem interessante, porque o que acontece? Eles não estão preocupados em julgar a teologia a partir da ciência, né? Mas o que eles estão fazendo? Eles estudam a ciência e encontram na ciência aquilo que já está amparado na teologia. Já vem da palavra de Deus, e aí eles começam a fazer, como é que eu posso dizer, sabe, um link entre as duas coisas. Então isso é bem importante a gente ter esse pensamento, e foi bom o César ter colocado, porque é para que a gente pense a respeito disso, porque às vezes você vai ouvir aqui, e aí você vai, por exemplo, para a internet, né, porque essa é a realidade do nosso tempo, ou os que estudam em faculdade, vice-versa aí, né, vão ouvir diferente, porque exatamente existe esse movimento hoje, né, que ele tenta tirar a credibilidade da teologia em função da ciência, quando na verdade né, muitas das afirmações deles não têm comprovação, mas quando vai, por exemplo, para sem preconceito estudar ciência, começa a se deparar com coisas que linkam com a Bíblia, né? Mas é que eles já vão com um preconceito formado por essa ideologia do nosso tempo, né? Que ela já quer desconstruir o pensamento bíblico, né? Então, quando a gente pensa a respeito disso, que fala do pó da terra, né, aqui é interessante que é o seguinte: a expressão da Bíblia, quando ela diz assim, que ela diz, né, que o Senhor tomou, né, ou formou o homem do pó da terra, as palavras hebraicas aqui para essa ação de Deus de tomar, né, do pó da terra, são as mesmas palavras usadas lá quando o texto fala do vaso do oleiro, que agora eu estou tentando lembrar se é Isaías ou é Jeremias, capítulo 18, isso, Jeremias 18, e aí o que acontece? São as mesmas palavras do hebraico, então é uma ação semelhante. Quando você lê lá, né, que o oleiro, né, pegou o barro, né, e foi fazer o vaso e tal, basicamente assim, Jeremias está sendo muito usado por Deus ali, é lógico, né? Mas é como se ele estivesse observando a ação de Deus na criação do homem. A ação é a mesma,
Deus está tomando o pó da terra, o barro, e está formando como que um vaso, só que esse vaso é um bonequinho, né? Leve. Assim como lá em Jeremias capítulo 18, o que acontece com o vaso? Ele racha. Então, a ideia é exatamente essa. Quando Deus está criando o homem do pó da terra, Ele está criando algo muito leve, algo muito frágil, em relação a todo o resto que foi construído, que foi edificado pela palavra de Deus. O que torna esse ser diferente? Ou o que torna esse ser especial em relação ao resto da criação? Exatamente vem a partir do sopro. E soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Alma vivente, você vai observar, a mesma palavra hebraica que está usada aqui para alma vivente também é usada para os animais. Aonde está a diferença? Aí nós vamos voltar no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Quando você vai ver que aqui você vai encontrar a diferença, essencialmente a diferença. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você vê, versículo 27 agora. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você observa que há uma ênfase desta criação, há uma ênfase. Quem está criando é Deus, há uma ênfase. Tá? Aqui o verbo é bará, né? Bará, Deus Criador. Né? Há uma ênfase muito grande. E essa ênfase muito grande é para chamar a atenção da diferença desta criação para as outras. Enquanto que nas outras criações Deus dizia haja e houve, está entendendo? A palavra de Deus, mas você não vê um movimento de Deus, aonde Ele de alguma maneira passa, né, da sua realidade para a realidade daquilo que Ele está criando. Nesta é diferente, porque nesta aqui Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto é enfático: e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E quando ele diz a imagem de Deus o criou, diz homem e mulher, ele está se referindo exatamente à humanidade, ao homem. Independente de ser o homem, né, do sexo masculino, ou uma mulher, sexo feminino, não interessa, aqui é a humanidade, o homem, o ser humano. Ele é o único criado por Deus, que ele recebe de Deus a identificação ou uma composição dele mesmo no homem. Daí aquilo que Paulo afirma, quando ele vai falar lá em Romanos capítulo 11, que ele diz, porque dele, para ele, né, por ele, para ele são todas as coisas. É dele, porque é dele. Nós só estamos aqui porque viemos dele. Nós somos diferentes, por exemplo, dos animais, que também são seres viventes, porque nós nos assemelhamos com o Criador, nós recebemos da sua imagem. E aqui não está falando de sentido material, ele está falando de sentido espiritual. O homem tem um espírito. O homem é um espírito, melhor dizendo, porque ele foi criado à imagem do seu Criador.
Então esse texto, ele vai falar que o homem é formado basicamente de duas substâncias, a matéria física, matéria espiritual que veio do sopro de Deus, né? Então, em relação a isso, irmãos, aqui fica muito claro que não existe plenitude de vida no ser humano se ele não desfrutar, né, ou viver, ou desenvolver plenamente tanto a matéria espiritual como a matéria física. Então, pastor, mas fulano, ele é pleno na sua vida, mas o espírito dele, como é que está o espírito dele? É que esse espírito, ele está vivo para as coisas de Deus, ele está interagindo, porque ele foi criado para estar interagindo. Daí a razão pela qual nós vamos ver pessoas que estão totalmente distantes do Evangelho, da pregação do Evangelho, em lugares onde não chega o Evangelho, ou em lugares onde não chega nem sequer, né, a cultura que nós temos, as culturas mais desenvolvidas do mundo, vamos dizer assim. Essas pessoas estão lá marginalizadas, numa tribo, num lugar assim, mas elas estão procurando transcender com alguma coisa, se envolver com alguma realidade espiritual, invocando alguma coisa, porque há no ser humano essa necessidade espiritual do Criador. Ele tem essa necessidade, então ele vai buscar o que ele vai interagir espiritualmente. É lógico que aí entra, né, a oportunidade às vezes do reino das trevas, né? E muitas pessoas estão enganadas nisso, porque essa sua realidade espiritual, né, tem uma busca, uma sede, uma necessidade, e ela está buscando isso. Vai saciar? Não, né? Não vai, né? Vai ser um engodo, vai ser um engano da alma, das emoções, enfim, e vai continuar aquela busca incessante, porque não encontrou com a realidade da comunhão espiritual com Deus, né? Então nós estávamos nessa condição, por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos espiritualmente falando, porque o nosso espírito, ele é real, ele existe, né? É o espírito do homem, nós vamos ver isso aí mais para frente. Esse espírito do homem, ele não estava em comunhão com Deus, né? Então esse espírito do homem, né, morto, distante do Criador, né, ele não fazia diferença nenhuma na nossa vida. Ele estava assim, desculpa a expressão, inútil, né? Sabe aquela peça que você tem de repente lá numa máquina, ou num carro, ou em alguma coisa que você não sabe para que serve, e está lá e você nunca usa, até um dia que você descobre para que servia, e aí você assim, é para isso. Então, era mais ou menos essa nossa realidade espiritual, em relação ao espírito do homem, na sua necessidade de relacionamento com o Criador, né? Isso, o espírito, agora a gente vai chegar aqui, né? Mas o espírito está morto, e aí por isso que Jesus fala da necessidade de nascer de novo da água e do espírito, né? Aí, por isso que Jesus vai falar a respeito desse novo nascimento. Muito bem, na segunda parte do versículo aqui de 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, aqui nós temos uma outra distinção interessante. Abra sua Bíblia aí, acho que a gente tem mais uns 10 minutos, né, irmã? Isso que eu estou olhando aqui. Então, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, até para a gente consolidar esse entendimento da questão da distinção que a Bíblia faz entre a matéria espiritual e a matéria física, né? No caso aqui o texto vai chamar de corpo espiritual, né, e corpo
carnal, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso, vamos ver aqui o verso, deixa eu ver se eu vejo um antes aqui, que eu tinha, peraí, deixa eu só ver aqui se, não, é 44 o versículo, mas eu só estava olhando aqui para ver se não tinha um outro antes. Mas vamos lá, vamos para o 44. Eu sei que depois tem aqui outro. Pode ler o 44. Olha só a ênfase aqui, né? Versículo 45. Observe só, o primeiro Adão tornou-se alma vivente. Alma vivente, tá? Como eu disse, até os animais tinham alma vivente, certo? Mas agora, quando nós estamos falando de Jesus, e aí nós estamos falando do novo nascimento, né? Desta nova realidade, aonde a questão espiritual é novamente trazida à tona, aí ele vai dizer a respeito de Jesus que ele que é o segundo Adão, o último Adão é o Espírito vivificante, é aquele que dá vida. Vida onde, irmãos? Porque, por exemplo, a Bíblia diz, né, qual foram as palavras de Deus para Adão e Eva? Se você comerem desse fruto, o que acontece? Certamente, mas Adão morreu. Exatamente. Ele não morreu fisicamente no momento, ele morreu fisicamente depois. Certo? Mas espiritualmente, porque morte, qual é o significado de morte, irmãos? Separação. Agora, eles estão sendo colocados para fora do jardim, olha só, para fora do jardim, Deus já não vai mais visitar eles todos os dias no final da tarde, olha a separação, mudou, o culto mudou. Olha só como é que são as coisas, né? O culto mudou, a realidade espiritual mudou, totalmente, né? Então houve aqui uma morte espiritual, há uma separação. Quando Jesus vem, que é o último Adão, o que Jesus faz? Ele vivifica. O que ele está vivificando? A vida espiritual que havia morrido lá, por causa da queda, porque foi afetada pela desobediência do primeiro Adão. Está entendendo, irmãos? Então, isso aqui é importante, mas observe também que Paulo aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios, é um capítulo que trata essencialmente da ressurreição dos mortos, né? E essa ressurreição aqui, ela não é simplesmente a ressurreição pós-morte. Que dentro da ideia que Paulo está desenvolvendo, ele está desenvolvendo o seguinte: vocês já estão vivendo uma vida de ressurreição. Sim, isso. Ele fala mais um pouco, né? O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu, né? Então, o que a gente observa aqui? A diferença, e aí tem mais uma outra classificação que o texto vai nos mostrando aqui, exatamente isso, que quem é espiritual, ele vai, se você continuar lendo, vai observar aqui, ele vai falar que esse que é espiritual, ele está vivendo a imagem do que é celestial, ou seja, a sua vida espiritual, né, ele não enxerga, né, mas agora está viva novamente em relação às coisas de Deus. Você está vivo espiritualmente em relação às coisas de Deus, você está abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, amém? Sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você tem vida espiritual, né? Não deixe o diabo dizer que você não tem vida espiritual, porque você tem, amém, irmãos? Toda sorte de bênçãos espirituais, você tem acesso a todas elas, glória a Deus por isso, né? Isso é uma verdade que tem que ser muito bem
aplicada na nossa vida, né? Não dá, mas eu não sou tão espiritual como o Cris, eu não sou tão espiritual como a irmã Marta, como o fulano, como não, irmãos, você só não é se você não desenvolver isso, você não buscar mais isso, porque você tem todas as bênçãos espirituais à tua disposição, você foi abençoado. Se você está em Cristo, você foi abençoado. E o que significa estar em Cristo? Né? Que você agora está sentado com Cristo nas regiões celestiais. É isso que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, você está aqui na terra, mas você espiritualmente está vivendo de acordo com o céu. Você está acima dessa realidade aqui. Nós estamos acima dessa realidade. A nossa mente é a mente de Cristo. É uma mente que está acima dessa realidade. Então, se nós estamos vivendo esse entendimento, essa realidade, nós vamos viver, ou vamos trazer também sobre nós a imagem daquilo que é celestial. Está vendo a importância da gente aplicar essas realidades espirituais na nossa vida? Porque aí, de repente, você fala, eu sou um cara mundano, eu sou um cara do mundo. Para aí, irmão, você nasceu de novo, você está em Cristo, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, estão à tua disposição lá, é graça, você já recebeu, está lá, está à disposição, não vai receber, já recebeu, você tem acesso a elas, então você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Aí a questão é, como nós estamos lidando com essa verdade, como estamos aplicando ela na nossa vida, como nós estamos trabalhando essa realidade na nossa vida. Porque o que muitas vezes a gente não se apercebe é que nós estamos fazendo aquilo que eu falei no início, preocupados com o que os nossos olhos veem, que é material, e despreocupados com aquilo que os nossos olhos não veem, que é espiritual. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples aqui, tá? Vamos aplicar um exemplo bem básico aqui. Nós oramos na oração sobre a violência na cidade, né? O que nós, humanamente falamos, vamos pensar, né? Olhando com os olhos naturais? Meu Deus, a cidade não é mais a mesma. Aonde estão as autoridades? Cadê a polícia? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê não sei quem? Cadê o governo? Cadê não sei o que lá? Olhando com olhos humanos. Mas se nós somos pessoas que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, temos toda sorte de bênçãos espirituais na nossa vida, nós estamos ocupando essa realidade, nós estamos trabalhando, quando nós nos deparamos com crimes em excesso, violência, e nós vemos as autoridades que nem barata, correndo um para cada lado, sem saber o que fazer, aí a gente para aí só um pouquinho. Isso é espiritual. Tem espíritos malignos trabalhando. Não, eu não aceito isso. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Né? Como diz a irmã Marta, várias vezes ela vem aqui orar, e eu acho interessante a oração dela, que ela diz assim, Deus, nós não aceitamos isso aqui na nossa cidade. Ela ora bem assim, mas é esse o entendimento. Bom, Deus, nós não queremos, nós não aceitamos essa liberdade para esse espírito maligno fazer o que ele está fazendo. E nós os postamos contra essa realidade espiritual. Lá em Florianópolis, quando eu cheguei lá, vou encerrar aqui, que já tem 1 minuto, né? Nós chegamos em Florianópolis, eu não tinha carro, e o apartamento da igreja ficava bem pertinho da igreja, 8 quilômetros, e nós dependíamos de ônibus. Eu tomei posse em Florianópolis no dia 13 de janeiro, quando foi lá pelo dia 18 de janeiro, começaram a queimar os ônibus. Aí dava 6 horas da tarde, a prefeitura mandava recolher todos os ônibus. Para eu ir para minha casa, eu tinha que andar 8 quilômetros numa BR sem iluminação. Nós morávamos em São José, o apartamento da igreja era em São José, e eu tinha que passar pela BR-101. Sem luz, sem nada. Aí nós saímos desesperados da igreja procurando táxi, não tinha, porque os táxis estavam com medo de botar fogo no táxi, e também estavam trabalhando que nem louco, estavam fazendo a vida deles, porque
não tinha ônibus, todo mundo queria táxi. Então era táxi com 5, com 6, com 10, né? Aí a gente vivendo aquela realidade, e a gente lá desesperado que nem... Aí um dia, não, para só um pouquinho, irmãos, num culto na igreja, irmãos, olha só, acho que não sou só eu que estou sendo prejudicado, não, tem mais gente, e esse negócio não está certo. E a gente vendo lá a polícia, o pessoal, né, os caras indo lá e atirando nos postos da polícia lá, chegava lá, metralhava todo mundo ali, fugiam de moto e a polícia lá, sem saber o que fazer. Eu digo, não, para aí, vamos orar. Vamos orar. Deus, nós não aceitamos isso. A tua palavra diz que nós temos que orar para que haja paz. E nós começamos a orar. Acabou. Não deu 2, 3 dias, terminou aquela bagunça. Ah, mas foi por causa da oração? Não, talvez tinha outras igrejas, outros irmãos orando também. Está entendendo? Porque aonde a igreja está, ela tem que ter essa visão, ela é espiritual. É mais ou menos assim, irmão, só para que você tenha uma noção. Finalizar aqui. Você está num culto domingo. Lá em Florianópolis aconteceu uma situação, né? Contar essa aqui para encerrar, aqui a gente vai lembrando. Nós estávamos num culto de domingo na igreja, e eu estava tocando teclado, e o líder do louvor, que era um menino que a gente investiu na vida dele, estava ministrando louvor, com violão lá ministrando louvor, o pessoal do louvor tocando, e aquele culto pesado. E eu digo, meu Deus, que negócio estranho. Mas que coisa, mas era assim, pesado, não era, sabe, aquele dia mais difícil, não, parece que não tinha força nem para levantar a mão. E aí a gente naquela batalha, e aí terminou o louvor, ele ia passar para o momento da oferta, e eu fui lá e peguei o microfone do menino, e eu disse assim, só um pouquinho que eu vou orar. Aí eu falei, irmãos, vamos levantar um clamor, vamos começar a clamar a Deus aqui, vamos clamar ao Senhor, né? Vamos perguntar para Deus o que o Senhor quer, o que está acontecendo, vamos. E a igreja começou a clamar. Quando eu comecei a orar, eu estou na frente com o microfone, eu vi um rapaz, que ele estava indo na igreja, um jovem, e ele estava indo já há mais de meses, ele viajava com a juventude, mas ele não era batizado, ele não tinha ainda, e ele estava lá no meio da igreja, e quando eu olho para aquele cara, aquele menino estava endemoniado, eu parei de orar e fiz assim, peguei o microfone e passei para um presbítero e disse assim, irmão, continua orando aí. E passei para ele para eu ir pegar o menino. Não deu tempo, porque o guri saiu, passou pelo diácono da porta, que o diácono não viu nem ele passar direito, e foi embora. Isso foi num domingo. Terminou o culto, eu tinha um aspirante, que hoje é pastor, que era meu ajudante. Chamei ele era o pastor dos jovens, e perguntei, meu filho, como é que é a situação daquele menino lá? Pois é, ele está vindo aí, mas eu não quero assustar muito ele, não falei de batismo ainda e tal, então é o seguinte, meu amigo, tu tem que chamar ele para conversar, e pergunta para ele, quais são as intenções dele aqui no nosso meio, se ele vai se batizar, né, como é que, se tem alguma dúvida, qual é a dificuldade, por que ele não se voltou para o Senhor, como é que está essa situação. Aí, o menino ouviu, falei isso aí, terminou o culto domingo. No outro domingo, nós estávamos voltando de Florianópolis, de Curitiba, que eu fui dar aula no seminário, e uma irmã da igreja ligou para a Fernanda, pedindo desesperada para falar com a Fernanda. Eu preciso falar contigo antes do culto, Tá bom. Aí nós chegamos mais cedo na igreja, a irmã foi procurar a Fernanda ouviu ela lá e tal, mas não me falou nada. Fomos para o culto, o menino não apareceu. Aí terminou o culto, a Fernanda me chama, junto com o aspirante que era pastor dos jovens. Não, o negócio é o seguinte, a irmã me procurou, porque o fulano de tal procurou ela, esposa de diácono da igreja, casada, foi na casa dela, porque ele queria ter um caso com ela. Ele chegou se declarando, falando que ele tinha entendido que ela também estava correspondendo.
Olha só. E ela, não, tu entendeu errado, nada disso, meu marido, não, que isso, não sei o que, tá doido, não sei o que e tal. Aí ele não procurou mais ela, mas continuou mandando mensagem, aquela coisa toda, enfim. Aí ela foi e perguntou, disse assim para ele, por que tu não procura o pastor? Eu acho que tu precisa conversar com o pastor. E ele disse assim, não, com o pastor eu não vou conversar. Mas por que não? Ele, não, porque é o seguinte, eu vim aqui porque eu gosto de mulher casada. Olha só, escuta. E eu já percebi que aqui na igreja tem 3 que gostam de mim. Calma aí, irmão. Ela, mas como é que pode um negócio desse e tal? E ele disse assim, é que assim, olha só, mas tu precisa de Jesus, não sei o que, papapá. E ele disse assim, não, eu já tenho a minha religião. Escuta. Inclusive, eu venho de uma igreja que eu me relacionei com a esposa do pastor. E quando ela saiu de casa, que eu consegui tirar ela do marido dela, eu larguei ela. Porque eu só queria isso. Moral da história, o cara era satanista. O propósito dele era destruir a igreja. Uma semana antes, um presbítero me chamou e disse, pastor, eu tive um sonho. E no sonho Deus me mostrou uma reunião de demônios, aonde eles estavam falando como é que eles iriam destruir a igreja e o seu ministério. E ele disse, pastor, fica atento, porque vem um ataque. E o ataque era esse. Era fazer a liderança pecar. E eu, o pastor. A gente é espiritual. Só que a gente não se dá conta disso. Não vamos esperar os estragos acontecerem para perceber que nós somos homens e mulheres espirituais. Amém, irmãos? Desculpa aí tomar os 5 minutos, mas vamos agradecer ao Senhor. Coloque-se em pé nessa noite. Semana que vem nós vamos continuar nessa mesma lição, né? E eu desafio você a orar ao Senhor e pedir para que Deus te dê a mente de Cristo. Não que Ele tem que dar porque você não tem, mas que você consiga ver, enxergar com uma outra visão as coisas que acontecem à sua volta, na sua casa, no seu ministério, né, no seu trabalho, aonde você estiver, mas que você veja que você é um homem, uma mulher de Deus, e que Deus tem te dado acesso a todas as bênçãos espirituais. Amém, amados? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta noite te louvar, te agradecer por esse tempo de meditação na palavra. Deus amado, o momento em que nós podemos ter essa oportunidade, Senhor, de falarmos daquilo que é tão importante, porque é como disse o apóstolo Paulo, é aonde o Senhor quer nos santificar, para estarmos preparados para aquele grande dia, Senhor, aquele encontro maravilhoso que vamos ter contigo, e que cada vez está mais próximo. Eu quero nesta noite, Deus amado, orar para que o teu povo possa sair daqui abençoado pela tua palavra, que teu Espírito trabalhe nos corações, nas mentes, nos leve ao amadurecimento da nossa vida espiritual, o nosso crescimento, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse entendimento daquilo que a tua palavra, Senhor, nos afirma, não o que os homens, mas a tua palavra nos afirma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa teus filhos que vão trazer as suas ofertas nessa noite, e o Senhor também continue abençoando, dando provisão, trazendo sempre tua bênção, e leva-nos aos nossos lares abençoados, guardados por ti. Livra-nos, Senhor, de todo mal, e nos dá, Senhor amado, um restante de semana abençoado, vitorioso na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do teu Espírito estejam sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre.
Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém?